Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Esse foi o dia que Deus preparou para nós. Amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações. E a primeira saudação vai para Laline em Brejões. Deus abençoe a jovem Laline. Deus te abençoe, Laline, de todo o coração. Quero deixar uma saudação para Edinalva, aí no Maranhão. Deus abençoe a nossa irmã Edinalva. Quero deixar uma saudação para Raquel Martins, aqui em Hortolândia. Deus abençoe a nossa irmã Raquel Martins. E quero deixar uma saudação para o nosso irmão Salles, aí na cidade de Brusque. Deus abençoe a todos vocês que assistem o canal. Que o Espírito Santo de Deus venha estar cada dia conduzindo vocês até aquela cidade chamada Nova Jerusalém, que um dia todos nós almejamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero fazer uma breve oração e hoje vou finalizar sobre o sétimo selo que está em Apocalipse 8 e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, Espírito de Deus da verdade, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia, Deus, pela vida daqueles que estão ouvindo, assistindo, meu Deus, este canal. Deus, que o teu nome venha a ser glorificado na vida de todos, para a tua glória. Amém. Queridos amados irmãos, a gente estudou, os 7 selos e vai finalizar hoje no último selo. A gente sabe que o Apocalipse, trazendo um resumo para vocês, sempre eu gosto de trazer uma lembrança, como o Paulo sempre trazia lembrança para a gente guardar os mandamentos. O Apocalipse é uma revelação de Deus dada a Jesus, e Jesus deu ao seu servo João, que era um discípulo que estava na ilha de Patmos, o último pioneiro, que estava com 90 anos de idade. Ele escreveu o Apocalipse, já na idade, e ele teve 4 arrebatamentos de sentido, onde o próprio Espírito de Deus levou ele para ver as coisas que brevemente deveria acontecer, como está acontecendo no período das 7 igrejas da Ásia, e coisas futuramente que vão acontecer, que são coisas futurísticas. Amém? Então hoje a gente vai ler o capítulo 8, verso 1 e 2. O capítulo 8 diz assim: o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Queridos amados irmãos, quando João viu, lá no céu, o cordeiro abrir, que é Jesus, o último selo, houve silêncio no céu por meia hora. Houve uma reunião no céu. Deus, por meia hora chamou os querubins, os serafins, que quem mora no céu, os anjos, os 24 anciões, os salvos, todos aqueles que estão ali, no céu, para fazer uma reunião por 30 minutos em silêncio. Houve um silêncio no céu. E esse silêncio, aqui o versículo 2 diz: então viu 7 anjos, João viu 7 anjos que se achavam em pé. João viu 7 anjos de pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Então Deus chamou os anjos, 7 anjos, e por ordem de Deus foram dados para o anjo 7 trombetas. A gente não está estudando as 7 trombetas, mas esse silêncio de Deus é para que Deus, aleluia, glória a Deus, viesse alertar mais uma vez a terra, através da sua palavra, através do seu servo João, que 7 trombetas seriam tocadas. Por isso que João escreveu o que ele viu, porque vão tocar 7 trombetas. A gente falou dos 7 selos, A gente falou do cavalo branco, que é o anticristo, do cavalo vermelho, que vai tirar a paz da terra, com a espada na mão, o cavaleiro, o cavalo preto, que é o da balança, o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. A gente falou dos mártires, que morreram por amor de Cristo, eles pedindo: até quando o soberano Deus não vai vingar o nosso sangue? E a gente falou de um terremoto, que foi ontem, que vai abalar os céus, a terra, os montes, o rochedo, as ilhas, e muitos vão pedir para que a morte venha sobre eles, os rochedos caiam sobre eles, não vão conseguir. Então nesse último selo, a gente está finalizando hoje, o 7º selo. João viu o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu o selo, e houve silêncio no céu por 30 minutos. E esse silêncio foi os 7 anjos perante Deus, para que eles venham receber as 7 trombetas, para no tempo certo, no tempo determinado, na grande tribulação, vai se tocar 7 trombetas.
E eu creio que lá na frente a gente vai estudar sobre a sete trombetas também, para a glória de Deus, o que vai acontecer na terra, né, no período da grande tribulação, para aqueles que ficaram, para aqueles que não levaram o evangelho a sério, para aqueles que não acreditaram, né, no Espírito Santo, que Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus missionários, Deus deixou a igreja primitiva, através dos discípulos, né, através de Pedro, dos discípulos, através do apóstolo Paulo. Hoje a gente conhece o evangelho pelas escrituras, nós conhecemos o poder do Espírito Santo, e muitos não deram credibilidade, né, na pregação do evangelho. Então, para aqueles que ficarem na terra, o sofrimento vai ser muito grande, porque vai vir um governo só. Esse governo é o governo do anticristo, ele é conhecido como iníquo, o filho da perdição, a besta, como diz 2 Tessalonicenses, na tua Bíblia está escrito aí, capítulo 2, verso 8 e 9, depois você lê, em qual o Senhor virá também destruir o anticristo, que está em Apocalipse, capítulo de número 19, né? A Bíblia fala que esse cavaleiro é o cavaleiro branco, fiel, verdadeiro, porque tem 2 cavalos brancos no Apocalipse. O do capítulo 6 do versículo é o anticristo, e do capítulo 19 do versículo 11 é Jesus, né? É o cavaleiro verdadeiro, que monta no cavalo, o cavaleiro, né? Fiel, verdadeiro, e julga a terra com justiça. Esse é Jesus. Vai vir juntamente com os santos e com os anjos no período da grande tribulação, quando, né, por cada etapa se completar um flagelo. Flagelo significa destruições. Ele vai vir, Jesus, né, destruir Jerusalém, ali a cidade onde começou tudo ali, né, o evangelho, onde começou as pregações, onde Cristo andou, porque vai descer uma nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, uma nova cidade espiritual. Por isso que carne e sangue não é do reino de Deus, por isso que aquilo que é corruptível, essa carne, tem que se transformar da incorruptibilidade, né, que é imortal, né? O espírito vai viver eternamente com Deus. A escolha é nossa: ou a gente vai viver eternamente com Deus, através do Espírito Santo de Deus, ou a gente vamos tomar decisões. Que decisões é essa? A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está muito próxima à vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos preparar. Jesus nos dá respaldo bíblico para que nós venhamos nos preparar. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E as loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha. Mas à meia-noite ouve-se um grito: aí vem o noivo. E aquelas que estavam prontas subiram ao encontro do noivo. Então isso aí é simbolicamente o arrebatamento da igreja. Não é o arrebatamento da igreja, é uma simbologia, uma parábola, um conto narrativo que Jesus deixou escrito para que nós venhamos nos preparar, para que a gente não venha cochilar. E a Bíblia diz em Efésios 5 também, verso 14 a seguir: desperta tu que dormes. Você e eu precisamos nos despertar todos os dias, porque às vezes a gente cochila, a gente dorme espiritualmente. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel, que é Deus, não tosquenejará. O que é tosquenejará? Não dorme, porque ele é espírito. Então nós precisamos buscar mais a Deus, se santificar mais, jejuar mais um pouco, quebrar mais um pouquinho da carne, porque tem pessoas que só jejuam quando o médico manda, quando vai colher sangue, vai fazer um exame. Não, irmãos, o jejum, irmãos, que agrada a Deus, está em Isaías 58. Jejum não é para as pessoas jejuar para brigar, para conflito, para sabedoria, essas coisas não. O jejum que agrada a Deus é para que Deus venha nos saltar, nos libertar das ligaduras do mal, que prende às vezes a nossa vida no mundo espiritual, e precisamos quebrantar nossa carne, porque quando a gente jejua, a gente fica mais sensível à voz de Deus e ouvir, e ao Espírito Santo de Deus também. Então nós precisamos, irmãos, porque aqui João viu o 7º selo aberto e houve silêncio no céu por 30 minutos. Então às vezes Deus está em silêncio comigo, está em silêncio com você às vezes, é para tratar conosco, é para Ele ver o que nós precisamos. Porque às vezes você fala: Deus parou de falar comigo, Deus não fala mais comigo. Às vezes Deus fica em silêncio para que Ele venha, né, estudar lá no céu, porque Ele é onisciente, onipresente, potente, Ele sabe de tudo. Mas às vezes Deus, irmãos, Deus, Ele é sábio, Ele trabalha com concordância. Para Deus fazer eu e você, foi os 3 que fez: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Deus; o Filho, que é a palavra, Jesus, que é o verbo; e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então os 3 entram em concordância. Quando você está passando uma dificuldade, está sofrendo, os 3 entram em concordância. Jesus pede a Deus
e Deus envia o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos consolar. Então eu e você precisa conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente precisa dar valor mais a Deus, para que a gente não venha ficar na grande tribulação, porque não há pecado que Deus não perdoe, irmão. Só existe um tipo de pecado, uma blasfêmia que não tem perdão, nem nessa vida e nem na vindoura, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, irmão Danilo? É as pessoas que viram as costas para Deus, não querem saber mais de Deus. Aí, irmãos, mas enquanto você estiver na terra, você errou, você caiu, você fraquejou, você reconhecendo que Deus te perdoa, que as misericórdias dele vêm até mim e você, aí você alcança as misericórdias de Deus. Porque a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Então, irmãos, houve silêncio no céu por 30 minutos. Então, às vezes, Deus está em silêncio com você para quê? Para entrar em concordância com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, para que venha resolver a tua causa. Porque nada é por força nem por violência. Se for resolver na questão de força, a gente não consegue, porque Deus é Espírito e a carne ela só quer destruição. Mas eu quero deixar um conselho de Deus para você. Você que se afastou dos caminhos de Deus, volte para os caminhos do Senhor. A igreja só é a escola. É um lugar onde você aprende. E se você for lá na igreja e você tem que ir, que é um mandamento, eu te mostro dentro da Bíblia que é mandamento, você vai e pega o que é bom, guarda no teu ouvido. Por isso que a gente tem 2 ouvidos. O que for bom você guarda no teu coração, o que não presta joga fora. A gente não vai para a igreja querendo ver roupa, sapato, discutir, brigar para ver quem canta melhor. Isso aí é religiosidade. Precisamos ir para a igreja, dar o nosso culto, dar o nosso melhor para Deus, que é o nosso culto racional, como diz Romanos 12. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fica o conselho de Deus para mim e para você, que o Espírito Santo de Deus venha te guiar melhor, que venha te dar força, venha te dar graça. E eu fico aqui com essa palavra para mim também, até segunda-feira, se Deus quiser, né, pela misericórdia de Deus. Agradeço a Deus por essa semana que já passou, né, que está passando já, falta sábado e domingo, mas enquanto isso a gente vai deixando os louvores, vai deixando algo para edificar a tua fé, mas lê a palavra de Deus, tira um tempo para Deus, entra no teu quarto, conversa com Deus, fecha a porta do teu quarto, que Deus quer falar contigo. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo dia. Aqui quem te salva é o vosso irmão Danilo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, compartilha as mensagens e ativa o sininho para que você venha receber todas as notificações no celular. Eu tenho 2 meses trabalhando, pela misericórdia de Deus, nesse trabalho aqui do YouTube, e já tem 65 vídeos já, pela misericórdia, ou é 64 se eu não me engano. Mas tudo vídeos edificantes, vindo lá do trono de Deus, que é muitos anos de dedicação, de leitura da Bíblia, de oração, de testemunho, de comunhão com Deus. Não sou melhor que ninguém, bom é Deus, mas eu entreguei minha vida a Deus faz muitos anos e gosto de levar as coisas de Deus a sério, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, fica na paz do Senhor Jesus.